Olá pessoal, meu nome é Fernando Matos e hoje nós vamos tratar das alíquotas interestaduais do ICMS. A primeira coisa importante a gente entender que as alíquotas elas são excludentes uma das outras. Ou seja, se você determinar que uma alíquota da operação interestadual é de 4%, logo, automaticamente, você excluiu as outras duas alíquotas de 7% e de 12%. Ou seja, não existe nenhuma operação em que você possa escolher ou optar por duas alíquotas diferentes. Não existe. Sempre haverá uma única alíquota para aquela operação. Então, na tela de vocês aí, nós temos as três possibilidades de alíquotas interestaduais. Nós temos a alíquota de 4%, a alíquota de 7% e a alíquota de 12%. E aí precisamos saber quando é que a gente usa uma e ao usar uma você está excluindo as outras duas, né? Então veja, a primeira coisa que a gente vai ter que entender é que para que eu venha a usar a alíquota interestadual, eu tenho que ter uma operação em que a origem da operação inicia-se em um estado e o destino ou o término da operação inicia e conclui-se, né, termina-se em outro estado. Então, para que eu possa escolher entre a alíquota de 4, 7 ou 12, a primeira condição é exatamente essa, é o que está na tela de vocês aí. É a primeira pergunta. A operação é interestadual? Ou seja, o início da operação ocorre em um estado e o término da operação ocorre em outro estado? Se a resposta for sim, aí a gente vai ter que descobrir quais das três alíquotas que nós vamos utilizar. A segunda pergunta, ela vem na ideia da alíquota de 4%. Ou seja, quando é que eu uso a alíquota de 4%? Tem duas situações em que eu uso a alíquota de 4%. A primeira situação é quando o produto que eu estou vendendo interestadualmente trata-se de um produto 100% importado. Ou seja, se o produto é 100% importado, a alíquota que eu vou utilizar a uma venda interestadual é de 4%. Logo, se a resposta dessa pergunta que está na tela de vocês for sim, eu aplico 4%. Ou seja, o produto é 100% importado. Existe uma segunda opção para usar a alíquota de 4%. É quando, apesar de o produto não ser 100% importado, na sua composição monetária, ele tem mais de 40% de produtos importados. Ou seja, o produto ele é nacional, ele é fabricado no Brasil, mas os componentes que compõem esse produto, mais de 40% desses componentes são componentes importados. Mais de 40% da sua composição em base monetária, ok? Ou seja, mais de 40% desse produto, dessa composição desse produto, é um produto de componentes importados. Logo, a alíquota que eu utilizo desse produto em operações interestaduais é de 4%. Então, finalizando essa segunda pergunta, qual é a pergunta que eu faço aí? O produto que está sendo comercializado entre dois estados trata-se de um produto importado ou, na sua composição, mais de 40% de produtos importados? Se a sua resposta for sim, a alíquota que você vai usar é de 4%. Se a sua resposta for não, a única coisa que você tem certo hoje é que a alíquota que você não pode usar é de 4%. E aí restam para nós duas opções, 7% ou 12%. Ou seja, quando que eu uso a alíquota de 7% e quando que eu uso a alíquota de 12%. Para tal, eu preciso dividir os estados em dois grandes grupos. Os grupos dos estados ricos e o grupo dos estados pobres. Não sou eu que estou definindo essa questão de rico e pobre. Essa definição está na Constituição Federal. Quer dizer, não está claro isso, mas ele dividiu os grupos dos estados do Sul
e do Sudeste, exceto o Espírito Santo, e definiu como estados avantajados, ou seja, os estados ricos. E os demais estados, Norte, Nordeste, Centro-Oeste e o Espírito Santo, como os estados menos avantajados, ou chamados estados pobres. Por que eu estou fazendo essa divisão? Porque é muito simples. Se a origem da operação começar no estado rico e o destino, ou seja, o término dessa operação, concluir no estado pobre, essa operação será de 7%. E somente essa operação. Qualquer outra operação será 12%. Ou seja, rico para rico, pobre para pobre, pobre para rico. Todas essas três operações, 12%. Origem, estado rico. Destino, estado pobre. Rico para pobre, 7%. Então vamos voltar lá para nossa... para o nosso fluxograma. E aí vem a terceira pergunta. A empresa de origem está no estado rico e a empresa de destino está no estado pobre? Se você responder sim, é porque você vai utilizar a alíquota de 7%. Se você responder não, e aí você terá de usar a alíquota de 12%. Então veja, pessoal, esse roteiro que eu apresento para vocês é uma forma fácil de nunca mais errar as alíquotas interestaduais. Na próxima aula, a gente vai estudar as alíquotas internas. Obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.